Fala galera, bora então para a nossa aula de número 9 e nessa aula a gente vai criar a listagem das nossas tarefas. Aqui pelo menu a gente consegue já entrar direto filtrando as tarefas. Então se eu entro em minhas tarefas, ele acaba aparecendo só as minhas tarefas, do usuário que está logado, vamos dizer assim, né? Em aberto ele lista só as tarefas em aberto, finalizadas somente as finalizadas e aqui em todas ele lista todas as tarefas. Vamos ter também aquele comportamento padrão que a gente já tinha no cadastro de usuário, que é o filtro aqui no cabeçalho, enfim. É bem semelhante à nossa listagem de usuários. E nessa listagem aqui, a gente vai ter alguns filtros para fazer no back-end. Vamos verificar aqui juntos quais são os filtros. Então, deixa eu pegar essa URL aqui, localhost 3333, que é o nosso back-end que está rodando. E aqui a gente verifica que ele bate no /task para listar todas as tarefas, né? Que a gente estava aqui em todas as tarefas. Então ele acaba listando todas quando o filtro é 3. Ok? Podemos confirmar aqui o status finalizado e temos um open aqui, certo? Se eu vier em 0, eu sei que aqui ele vai listar as minhas tarefas. Então como que é feita essa questão de minhas tarefas lá no nosso back-end? A gente vai passar aqui na nossa URL de task o ID do usuário logado. Qual é o ID do usuário logado? A gente pode pegar o ID de algum usuário que esteja na nossa base. Então, deixa eu ver aqui em user. Ele vai listar os usuários, então eu vou pegar aqui o meu usuário, que é João Márcio, não, aqui ó, Thiago Cordeiro. Esse aqui eu vou dizer, cara, esse aqui é o meu usuário. Beleza, então se vocês estiverem fazendo aí junto, cria um usuário para vocês na base e tal, né? Pega o ID dele aqui, coloca aqui no final, ele sabe que esse /0 vai trazer as minhas tarefas, então é do ID do usuário que está logado. Deixa eu verificar aqui, ok. Isso, tudo certo, está trazendo somente as minhas tarefas. Então, dito isso, o 0 vai ser minhas tarefas, o 1, filtro 1, ele vai ser o quê? Vamos verificar aqui. Vai ser as abertas e 2 vai ser então as tarefas finalizadas aqui. Esse ID do usuário logado a gente tem que passar em todas as requests. Isso aqui foi uma regra que foi implementada lá no back-end, enfim, a gente precisa mandar na request sempre o usuário que está logado. Joia. Então, deixa eu ver no nosso cronograma aqui. Eu vou abrir o repositório na versão final para a gente ter como base. Botar aquele 1S maroto aqui para visualizar melhor. Na minha linha de comando, eu vou parar o front-end, vou checar a branch master, ou melhor, a nossa main, né? Vou checar a main, vou rodar um yarn para garantir que está tudo ok com as dependências. Ele rodou o yarn aqui para a gente, está tudo certo. Vou rodar um code ponto para ele abrir no Visual Studio Code o projeto para a gente. Ok, abriu. Voltando aqui, vou rodar o yarn start para ele inicializar a nossa aplicação da onde a gente tinha parado. Esse é o meu navegador, ok. Essa versão aqui a gente pode tirar, porque a gente vai construir ela agora do zero. Essas duas requests eu vou deixá-las aqui abertas para a gente conseguir ir consultando alguma coisa que for preciso. Tá ok? Então vai ser a de task e a de user também para a gente ver o usuário, a listagem de usuários. Então, carregou aqui para mim o dashboard vazio. Na minha listagem de tarefas aqui, todas a gente acaba não tendo nada ainda. Beleza. Vamos vir no nosso cronograma aqui, ver o que a gente precisa trabalhar. Então vamos criar então o nosso tasks list, né? Aliás, ele já está até criado lá, né? Vamos ver. Vou vir em src, módulos, tasks list. Vou maximizar o VS Code. Fechar aqui o welcome. Aqui dentro do task list vai ser semelhante ou até igual à parte de usuário, né? A ideia. Então vamos botar aqui o nosso componente com o Generate Components From Template, que é a nossa extensão. Ela vai se chamar Tasks List Filter, vai ser o nosso filtro das nossas tarefas. E vamos criar também a table. Tasks List Table. Joia, ele criou os dois componentes para a gente, padrão. Vamos vir aqui então no Task List View. Vamos chamar aqueles dois componentes logo abaixo do nosso page header
Então vou colocar aqui o tasks, isso, list filter. Vamos colocar ele aqui. Ele não importou, vamos ver se vai importar agora. Filter. Bom, não importou, ele achou aqui, mas não importou. Ah, importou lá em cima. Aqui, joia. Então vamos lá. Tasks, list, table. Vou chamar ele aqui também, já importou. Ctrl Shift I para a gente identar o código. Alt Shift O para reordenar os imports e deixar tudo certinho ali em cima. Vou salvar. Vou voltar aqui no navegador para a gente ver como que ficou. Ele colocou nossos dois componentes na tela. Ok, vamos fazer aqui então o nosso componente de filtro. Nosso filtro, para a gente relembrar como que a gente fez, vamos trabalhar aqui em cima dele na parte de view, né? Então, no nosso task list view, eu dei um F12, entrei no task list filter e vou entrar no task list filter view, que é a parte de HTML dele, né? Nesse fragmento aqui a gente pode colocar o nosso text field dentro do nosso Material. Ctrl Shift I. A gente utilizava um placeholder, né? Dentro desse placeholder eu não me recordo qual é o padrão que a gente colocou lá em usuários. A gente pode vir aqui e dar uma olhada no usuários como que estava para manter o mesmo padrão. Então a gente colocou pesquise por nome ou e-mail. Ok, posso pegar esse texto aqui, voltar lá no meu componente do task list filter view, pesquise por nome ou e-mail. Aqui não ficou legal. Eu acho que aqui a gente poderia fazer pesquise por descrição ou responsável. Responsável. O nosso filtro de status ele já vai vir diretamente do menu. Então pesquise por descrição ou responsável. A gente precisa dar um padding também para baixo aqui, para ele não ficar grudado no componente de baixo. Então a gente vai colocar aqui uma div, ao invés de um fragmento apenas. Vou colocar um class name nele, que vai ser o nosso class.root. Esse root a gente já tem até pré-definido aqui, talvez. Sim. Root a gente tem um padding. Na verdade eu vou dar uma margem bottom com spacing de 2. Então esse spacing vai multiplicar por 8 e tal. A gente já conversou sobre isso, né? Ele vai dar um espaçamento para baixo. Funcionou muito bem. Agora vamos trabalhar um pouquinho em cima do HTML da nossa tabela. Vou fechar todos os arquivos que estão abertos. Vou vir aqui minimizar também esse filtro. Na tabela, eu vou vir na parte de visualização dela. A gente, para não perder muito tempo, como que a gente vai desenhar a nossa tabela, enfim, eu vou pegar lá do nosso próprio projeto, na parte de tabela do usuário. Bom, vou abrir aqui também User List Table View. Essa é a nossa tabela de usuários. Vou apertar aqui Ctrl B de bola para ele fechar esse meu lado esquerdo do VS Code para a gente ter uma área um pouco melhor para trabalhar aqui. Então, beleza. Vamos ver o que a gente pode reaproveitar aqui de import. Esse use style a gente já deve ter ali, porque cada um tem o seu. Daqui para cima eu vou copiar tudo. Todos eles, né? Então vai vir do icon button até o loading spinner aqui. Vou colocar aqui junto com esse cara. Joia, ele vai dizer que a gente não está usando ainda, perfeito. Essa tabela, deixa eu até maximizar ela aqui. Vamos copiar ela inteira, aqui, esse nosso table container. Tem um pouco abaixo aqui, a gente vai utilizar esse users length para botar em empty box. Eu vou trazer tudo isso daqui, ó. Então eu vou copiar todo o table container e essa lógica que a gente fez para mostrar o spinner e o empty box. Vou colocar lá. A gente não perder tempo escrevendo as mesmas coisas. Ok. Ctrl Shift I para ele identar para a gente. Agora a gente vai começar a trabalhar nas dependências que ele precisa para utilizar aqui, né? Então vamos dar uma olhada. Icon Button a gente vai utilizar só depois, que é a parte de editar e excluir. Vou tirar para a gente não se preocupar com isso agora. Ctrl Shift I, identei. Users, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o users de tasks, que a gente está trabalhando com tasks, né? Então como a gente pode fazer essa refatoração aqui? Vou dar 2 cliques em users, Ctrl D de dado, eu vou
encontrar a próxima ocorrência, até a gente chegar na última ali. Então, consigo editar tudo junto. Eu vou botar com o nome de tasks aqui. Tasks a gente ainda não está recebendo. Vou receber aqui o tasks, então vamos desestruturar o que a gente vai receber de parâmetro. Vamos receber tasks, ok. Beleza, tranquilo. As tasks estão ali. Eu vou executar agora então, agora vai fazer bastante sentido. Ó. O Alt Shift O, reparem nos imports aqui em cima, ele vai remover o que não está sendo usado. Alt Shift O. O de ovo, né? Ctrl Shift I, ele vai remover aquela linha. Então vamos descer um pouco aqui. A gente não vai ter nome e e-mail, a gente vai ter ali a situação, que vai vir logo de cara. Situação. Vamos ter a descrição da nossa tarefa. Além da descrição, a gente vai ter também, eu posso copiar e colar isso aqui e colocar aqui como responsável. E vamos ter as nossas ações. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 table cell. E aqui a gente precisa também ter 4 table cell. 1, 2, 3. Essa vai ser reservada para as ações, então eu vou colocar mais uma aqui. Então aqui eu estou fazendo um map de tasks, então não é mais um user. A gente pode achar as próximas ocorrências com Ctrl D de dado. Achei eles ali, ok. Vou chamar agora eles de task. Então a gente tem task, a gente vai ter o task underline ID, que está vindo do nosso back-end, para colocar aqui no nosso table rule, perfeito. A gente não vai ter task.name, task.email, né? Task.email de novo, ok. A gente vai ter outras coisas aqui. A gente já pode até dar uma olhada no nosso retorno do back-end e ver o que ele tem. Então, o ID a gente tem, description, então vamos colocar o description lá no lugar da descrição, então é situação e descrição, é o segundo aqui. A gente vai ter o status, que é a nossa situação, que vai vir aqui, situação, descrição, o responsável. O nosso responsável está dentro de um objeto chamado responsible, ok. Então vai ser task.responsible. Deixa eu me ver, name, beleza, ponto name. Perfeito, vamos salvar esse cara aqui, vamos ver na tela. Ok, então fechou, a gente tem a situação, descrição, responsável e as ações que vão listar aqui. Ele está com load infinito aqui, porque a gente está com o nosso task como indefinido, como nulo, né? Então ele acaba caindo nesse nosso if aqui, ó. Se não tem tarefas, ele mostra o load em spinner. Até aí, perfeito, problema nenhum, a gente está num caminho bacana aqui. Beleza. Vamos então trabalhar em cima da listagem da nossa tarefa para botar ela ali na nossa tabela. Vamos vir aqui então, no nosso container, a gente vai fazer um trabalho aqui de buscar as tarefas lá no nosso back-end. Então, para isso, a gente vai ter que ter um task service, né? Assim como a gente tem lá o user service, a gente vai ter um task service. Então, vamos aqui dentro de tasks, a gente pode criar um arquivo, aliás, uma pasta primeiro. Vamos então criar uma pasta chamada services, que são os serviços do nosso módulo de tasks. Vamos criar aqui o nosso cara chamado task.service.js. Então aqui vai ser igual o nosso outro serviço de usuário. A gente vai ter aqui um const task service, vai ser igual a um objeto. E aí aqui nós vamos exportar ele como default, esse task service que está aqui. Não ajudou, então vamos escrever na mão aqui, service. Ok. Aqui a gente vai agora criar as nossas funções, então eu vou ter um import da nossa API. Bom, vamos ver se ele vai ajudar. Não, é do common barra service barra API. Beleza, então aqui ele pegou a nossa instância do nosso Axos, né? A gente vai ter também aqui um base path, uma constante mesmo chamada base path. O nosso base path vai ser o nosso barra task. E aí aqui a gente vai começar a escrever as nossas funções que vão fazer o acesso ao back-end. Eu vou construir uma primeira aqui
que eu vou chamar de get by status. E aí, logicamente, a gente vai receber o status aqui e vai fazer o retorno. Vamos fazer o retorno aqui na nossa API.get. Esse nosso get vai receber, então, uma interpolação de string, que vai ser o nosso base path. Beleza? Até aí tranquilo, a gente está indo lá, buscando o nosso base path, vai acessar lá o localhost 3333/task e vai fazer a busca para a gente. Só que a gente viu que tem algumas particularidades, então ele precisa receber qual é o status do que a gente está buscando e também qual que é o nosso usuário logado. Eu vou colocar o get by status aqui na exportação. Joia? Então, vamos analisar o que a gente precisa fazer então. O nosso back-end vai receber dessa seguinte forma. O ID da situação, então a gente verificou que o 3 é todas, a gente pode fixar lá um 3 por enquanto, e um ID de usuário, simulando um usuário logado. Então aqui eu posso colocar um /3, eu vou colocar mais um barra, só que aqui em vez de um barra direto o usuário logado, eu vou criar uma constante no nosso módulo como para ter o ID do usuário logado, para a gente conseguir reutilizar ele em outros lugares, para a gente não precisar ficar colocando ele em múltiplos lugares. A gente cria lá um arquivo de constantes e coloca as constantes que a gente vai querer usar para a nossa aplicação. A gente tem um lugar bacana para isso, que é no nosso underline como. Vamos criar aqui então uma pasta chamada constante. Joia. Aqui eu vou criar um index para ela, index.js. E aqui a gente vai ter um cara chamado logged user, underline user, underline ID. E aqui eu vou dar um valor para ele, que vai ser esse valor aqui. Esse valor vocês podem buscar da nossa listagem de usuários, então vou cadastrar um usuário para mim e vocês, né, e tal. Cara, pega lá o ID dele e coloca lá. Como eu tenho aqui o meu usuário com o meu nome, Thiago Cordeiro, um e-mail fictício aqui e tal, eu posso pegar esse ID e colocar aqui pra gente. Lembrando que essa aqui é a maneira que está sendo usada lá no curso do Karan, do Dev Investidor, do curso Full Stack 100% JavaScript. Então não foi a gente que definiu essa maneira de buscar, que o usuário ia ser passado via URL, etc. E a gente está reescrevendo o nosso front-end com React baseado no que ele já tinha lá com Angular, né? Então a gente pode até evoluir isso aqui futuramente para uma autenticação via JWT e tal, mas por enquanto nesse curso a gente vai trabalhar da mesma maneira que ele trabalhou no curso Full Stack 100% JavaScript do Dev Investidor. Eu tenho aqui o logged user ID e eu vou utilizar ele lá no nosso serviço. Então a gente pode botar aqui um logged user ID, ele vai puxar e vai puxar lá das nossas constantes. Então a gente tem nas nossas constantes um cara que vai armazenar o ID do nosso usuário logado. Uma coisa que a gente já pode ter aqui também de constante que a gente vai precisar usar seria o nosso task status. A gente pode colocar aqui o nosso task status. Vamos observar quais são as opções que ele tem. Ele tem então o finished, ok. Eu vou botar finished igual a finished, joia. Opa, aqui é com 2 pontos. Vou colocar aqui então, a próxima opção que ele vai ter é finished e open. Ele tem somente essas duas opções, então open e finished. Então isso aqui vai nos facilitar quando a gente for manipular alguma questão de status de tarefa e tal, para colocar como se fosse um enum, né, no JavaScript. Então essa forma aqui é uma forma bem elegante da gente conseguir criar como se fosse um enum. É um clean code bem interessante de não utilizar magic numbers, para a gente não utilizar lá status igual a finished. Tá, mas né, que significa finished? O finished é o quê? É o task status.finished.open. Então se a gente tiver uma terceira opção, ou se por algum motivo mudar alguma opção dessa, a gente vai em um único ponto e consegue fazer a refatoração da melhor maneira possível. Então aqui a gente vai ter essas constantes que estão aqui, eu acho legal frisar, eu coloquei elas dentro do módulo como,
porque elas vão ser comuns entre dois módulos que a gente vai utilizar, que é na parte de tarefas, a listagem ali, enfim, e também no módulo dashboard. Módulo não, na tela de dashboard. Acaba sendo um módulo dashboard também, né? Enfim, então a gente vai utilizar no módulo dashboard e no módulo de tarefa. Então por isso que eu coloquei em como constante. E aqui, se vocês forem reparar, falando de constante, quando a gente for navegar pelo nosso menu, a gente vai cair em aberto, finalizada e todas. A gente já pode mapear isso também lá nas nossas constantes. Só que a gente sabe que essas constantes vão ser utilizadas somente no modo de tarefas. Então, não faz sentido a gente jogar lá dentro de common. Isso aqui é uma boa abordagem, vamos dizer assim, da gente fazer. E analisar aonde eu vou jogar uma constante na nossa aplicação. Não faz sentido jogar em common, não faz sentido jogar de uma maneira global, sendo que eu vou usar ela só dentro de um módulo. Tá certo? Então, esse pensamento, vamos dizer assim, é legal sempre de ter antes de sair criando as coisas. Então, a gente vai ter constantes em common, que são esses caras aqui. E a gente também vai ter constante no nosso módulo de tasks aqui. Então, eu posso criar uma pasta chamada constantes aqui. E dentro dessa pasta eu posso criar até com um nome mais intuitivo, né? Tasks.constantes.js. Tasks.constantes.js. E aqui então, em vez de eu criar um index.js, a gente pode criar o nosso common.constantes.js. Eu acho que lá no task.cf a gente já estava usando ele, vamos ver. Constantes, deixa eu ver aqui. Ele vai ter que... o próprio VS Code já me avisa aqui, ó. Eu quero então fazer um update no import, ó. Constante, common, constant. Bacana, então a gente tem as constantes comuns da nossa aplicação. E a gente vai ter as tasks constant, que vai ser as constantes do nosso módulo de tarefa. Qual é a nossa constante do módulo de tarefa? A gente precisa controlar essa rota, né? Então, quando for minhas, quando for em aberto, quando for finalizada, a gente precisa fazer esse controle. Então nesse arquivo tasks constant, vamos colocar então uma constante chamada task status underline root. Ok. Opa, aqui ficou errado. Const task status root. O que seria isso? Seria os nossos status da rota. Então, como o status da rota a gente vai trabalhar somente no módulo de tarefas, ele não vai sair desse módulo aqui, por enquanto, então a gente não tem essa ideia de tirar ele daqui, a gente está criando ele dentro especificamente do tarefas. Então vamos ter minhas. O minhas a gente sabe que é 0. O abertas, a gente sabe que a gente vai colocar no abertas. Deixe-me ver para refrescar a memória. O 3 então é todas, o 1 é as abertas, se eu não me engano. Vamos confirmar. Isso, o 1 é as abertas e o 2 só pode ser as finalizadas. Opa, tá aqui, ok. Finalizadas. Lembrando que essa rota aqui, finalizadas, abertas, quem definiu fui eu, né? Então se a gente quiser botar em aberta e tal, pode ficar à vontade, né? A gente vai só fazer essa tradução lá e a gente vai escolher o que a gente quiser botar aqui. Então eu coloquei minhas, abertas, finalizadas e todas também eu acabei colocando como vazio. Poderia escrever tarefas /todas também, sem problema nenhum. Mas a gente vai colocar aqui dessa maneira. Finalizadas, então, é o número 2. Então, o todas seria o número 3. Eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente pode trabalhar lá na parte do serviço para fazer essa tradução de status da rota aqui por esse nosso enum. Esse comportamento de ser um número ou uma string aqui nesse 0, e 1 e 2 aqui, enfim, é um comportamento bem interessante que eu peguei quando eu estava executando o código ali e eu faço questão de mostrar para vocês aqui porque ele é bem comum de acontecer esse comportamento, vamos dizer assim, do JavaScript e a gente consegue verificar lá no nosso task service. Task service, então, eu tenho um get by status, aqui a gente vai receber o status, que vai ser aberta, né? Finalizadas e minhas. Ok, vai ser essa descrição ali. Então,
Eu posso criar uma constante aqui em cima para ficar mais organizado, que seria o status code, tá? Então, o status code a gente vai botar o quê? Vai ser o task status code. Então, esse é o da rota. A gente vai pegar ele na posição, ou seja, no atributo daquele nosso objeto, que vai ser o status. Então, essa é uma maneira de a gente acessar o cara, a propriedade, né? Com esse formato de array aqui. Então, eu vou acessar task status root no minhas abertas e finalizadas. Se ele acessar um que não existe, o que ele vai dizer para mim? Vai retornar um undefined ou um nulo. E aí aqui eu vou dizer, cara, se não for nenhuma daquelas ali, eu coloco 3. Então o que isso é legal também? Porque a gente pode colocar aqui no todas o vazio, e se o cara, por um acaso, colocar um barra, qualquer coisa aqui, tentando filtrar algo que não exista, o nosso código já vai estar pronto para, se não for nenhuma daquelas 3, ele pega o número 3, que seria todas. Beleza, isso aqui tende a funcionar. A gente vai ter um comportamento bem peculiar aqui, bem interessante nesse ou, que é do JavaScript, eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Em vez de eu passar o 3, a gente vai fazer uma interpolação aqui. E eu vou colocar status code dessa maneira. Perfeito. Então o nosso task service está pronto. Ok, depois a gente volta para arrumar um detalhe aqui. O nosso task constante está pronto também, eu posso fechar ele. Então a gente tem aqui o task status route, que estão as nossas rotas possíveis para chegar até aqui, e fazer a tradução para o status code que o cara está recebendo lá no back-end. Common constant também, o usuário logado, a gente está armazenando aqui. Você pode botar o usuário da sua preferência. E o status de tarefa, propriamente dito, que vai ser trabalhado na nossa listagem e no nosso dashboard, que são as finalizadas e as abertas. Joia, então vou salvar aqui, vou fechar aqui também. Task list table, a gente vai trabalhar em cima desse cara agora mesmo. Então a gente vai ter o nosso use effect padrão, para a gente falar, amigão, assim que a gente entrar aqui nesse componente, nós vamos fazer uma busca lá das nossas tarefas. Ok. Então aqui ele vai chamar o nosso task service. Aliás, antes disso, a gente vai ter que criar uma constante aqui, seria um fetch tasks. Na verdade, é uma função, né? Fetch tasks aqui dentro. Ela já vai ser um async, que eu já sei que ela vai ter um await ali dentro. E vai fazer o uso do nosso task service. .get by status. O status ele é interessante. Então, onde que está esse nosso status? Ele está na URL. Como que a gente pega parâmetros de URL? É muito simples. Eu vou vir aqui em cima, vou usar um hook que é do React Router DOM. Então, const, vou desestruturar ela aqui, vou dar um igual. Eu vou dar um use params. Ele vai achar para mim. Ele vem do React Router. Eu falei React Router DOM, me equivoquei, React Router. Então, esse use params ele vai vir para a gente do parâmetro da URL. O parâmetro a gente vai dar um nome para ele. Eu posso dar um nome de status, ok. Só que para isso funcionar, ele tem que estar mapeado na nossa rota. Vamos fazer o mapeamento da rota então. O mapeamento da rota está aqui na nossa raiz. Ó. A gente tem um tasks routes, está dentro do módulo tasks. Aqui a gente vai ter a URL e o barra. A gente chama o task list. Como que eu posso mapear um parâmetro aqui? Eu boto 2 pontos, coloco o nome do parâmetro, a gente vai chamar de status. E esse parâmetro ele pode ser opcional, ou seja, ele não é obrigatório. Para ele ser opcional, a gente coloca uma interrogação. Então, essa aqui é a sintaxe para mapear um parâmetro na nossa rota. Chegando aqui, a gente pega esse status e repassa ele para cá, para dizer get by status, pegando o status que está na nossa rota. Se ele não passar, ele vai passar undefined. Chegando lá, ele não vai achar, vai pegar aquele número 3 e vai listar todas as tarefas. Ou se ele passar algo que não existe, também vai funcionar dessa maneira. Então, logo aqui, eu posso dar um fetch tasks aqui. Aqui no nosso array de dependência, eu vou dar um Ctrl ponto para ele mostrar para a gente qual que é a sugestão que ele dá de atualização. Então, é
monitorar quando o status for alterado, ele vai fazer a execução desse use effect, que está dependendo desse cara fora desse contexto aqui. Então vamos aqui fazer o seguinte, const, vamos desestruturar esse cara. A gente tinha o nosso data da request e a gente tem dentro do data um cara chamado body, que o cara colocou lá no padrão do back-end. Então vamos dar um console.log e vamos chamar o body aqui para a gente verificar. Ctrl Shift I. Vamos então verificar se isso aqui funcionou. Eu estou com algum problema aqui para reload, então eu vou só recarregar. Ok. Waiting body, ok. Deu algum problema para fazer essa request. Vamos ver o que houve. Ctrl Shift R aqui para ele recarregar para mim. Ok, ele nem fez a request not read property of undefined. Ok. Um erro bem comum, a gente esqueceu de dar o await aqui, ó. Por isso que ele retornou a promise, né? E aí, opa, await. Vamos salvar e verificar o que acontece. Fez a bucha aqui pra gente, ele mandou tasks e mandou 3 aqui, tá vendo? Porque a gente mandou algo que não existe. Então, se eu não mandar nada aqui, ou melhor, vamos vir até pelo nosso menu. Se eu vier em tarefas e minhas aqui, ó, vão vir em aberto pra gente ver. Abertas, ok, ele pegou 1. Vou dar uma limpada aqui. Finalizadas, ele pegou 2. Vamos ver se ele está dando um console. Está dando o nosso console aqui. Beleza, joia, está funcionando. Então tá já buscando a nossa tarefa e dando um console. No todas, então, ele vai colocar o 3. Vamos então no minhas, para ver o que vai acontecer. Dentro do minhas, ele acabou jogando o número 3 aqui também. Eu já sabia que isso daqui ia acontecer. Do porquê que ele jogou o 3 aqui. Pelo seguinte motivo. No nosso serviço, vou voltar lá então em Ctrl P para abrir um arquivo. Task Service. Deixa eu vir aqui. No Task Service eu fiz o quê? Eu vim aqui. Task Status Hold. Chegou para mim minhas. Ele vai vir aqui nesse cara. O minhas ele é um 0. Ok? E ele fez 0 ou 3. E o que acontece se for 0 ou 3? Então vamos ver, fazer uma simulação aqui no nosso próprio Chrome. Nas operações de JavaScript puro. Por isso que eu falo que a importância da gente entender a linguagem JavaScript. A galera às vezes fica agoniada querendo trabalhar com TypeScript, isso e aquilo, e o comportamento seria o mesmo. Isso aqui é uma expressão em JavaScript. Se eu colocar um 0 ou 3, que era o nosso caso ali, o que ele retorna para a gente? 3. Por que isso? Porque 0 é considerado falso. Então, falso ou 3, ele vai retornar o 3 para a gente. Ele bateu aqui o 1, né? Que era a questão do abertas, ele retornou 1. O 2, ele vai retornar o 2. E o 0, a gente tem aquele problema. Como que a gente pode corrigir isso? A gente pode chamar esse cara de string. Então, é 0 em string ou 3. Então, o 0, quando ele está na string, ele está preenchido. Se fosse uma string vazia, aí sim, ele colocaria o 3. Mas como a gente vai ter um 0 em string, ele vai retornar 0 para a gente. 1 a mesma coisa e o 2 a mesma coisa. Então, isso é uma pegadinha aqui, tá? Esse 0 ou 3, ele vai retornar o 3 para a gente. Então, muito cuidado na hora de fazer essas expressões ali com números ou string, enfim, JavaScript, essas negações, essas comparações, que ele funciona de uma maneira bem peculiar ali. Tá ok? Então, como que a gente vai corrigir isso? Então, no nosso task status hold, a gente vai colocar esse cara para string e o problema estará resolvido. Vamos ver? Então, quando eu estiver em 0, vamos ver, ele fez aqui com 0. Só para confirmar, então, ele vai chamar 1, beleza, 2 aqui nesse de baixo, no minhas ele vai chamar o 0, e no todas ele vai chamar o 3. Perfeito, então, está funcionando normalmente. Voltando aqui, task constant, vamos fechar. Esse get by status aqui, a princípio, já está ok. Vamos fechar aqui. Nesse cara aqui, a gente precisa manipular a nossa listagem de tarefas. Então, para isso, dentro do tasks list, a gente vai criar o nosso contexto.
nosso famoso contexto. Então deixa eu criar uma parte chamada context. Aqui eu vou chamar de task list context. Aqui ficou errado, é task list context.js. Legal que a gente pratica bastante aqui a manipulação de contexto. Vamos criar um contexto novamente, né? Então vamos importar aqui o nosso use context, que vem do nosso amigão React. Use context, não, minto, o nosso create context. Create context, ok. Então vamos chamar o nosso contexto aqui, vamos dar um const task list context igual a create context, passando nulo, a gente não vai inicializar ele. Dentro desse task list context, eu vou dar um display name para ele, para a gente achar de uma maneira mais fácil no nosso Google Chrome. Então, agora a gente vai criar o nosso provider também, const task list context provider. Isso é igual a uma arrow function, que ela vai nos retornar o nosso próprio contexto ponto provider em formato de componente. Ok, aqui ele vai renderizar internamente no nosso provider o nosso children. Ok, nosso children aqui, vamos recebê-lo. Aqui a gente vai dar um export nele. Ok, vamos dar export no nosso contexto também. Vamos importar o nosso memo do React para retornar esse nosso provider com o memo. Então tá ficando bacana o nosso contexto. O value aqui a gente pode passar para ele o nosso objeto, e aqui vamos criar o nosso estado interno do nosso contexto, use state. O nosso use state, vamos ter aqui um tasks, né? Tasks e um set tasks, ok. As nossas tarefas vão começar como nulas, então, para a gente ter aquele nosso efeito de carregamento. Vamos passar o tasks e o set tasks. Isso aqui já é o suficiente para a gente fazer a nossa listagem. Vamos salvar aqui. Vamos vir aqui, então, dentro do nosso arquivo de rota, tasks route. Vamos dizer que essa página aqui, né, essa nosso tasks list, vai ser englobado pelo nosso task list context provider. Vamos ver. Ele não criou aqui para mim, beleza. Vamos fechar ele logo aqui embaixo, tá? Então vamos ver se ele importou direitinho. Task list context provider, veio lá do task list context provider. Perfeito. Então vamos minimizar as pastas ali. Ok, vou salvar, vou sair dessa rota que a gente não vai mais precisar mexer. Vou no task list table, nosso container. Vou fazer o uso do nosso contexto recuperando os usuários que estão lá. Ou melhor, vamos setar os usuários e depois vamos exibir eles aqui nessa nosso componente. Const, vou dar um igual use context, que vai importar do nosso React. Ok, importou. O nome desse cara é task list context. Não é o provider, é o contexto propriamente dito. Então ele colocou nos import para a gente também. E aqui a gente vai ter o nosso set users. Dentro do set users a gente vai fazer o que? Um set users e vamos colocar o nosso body aqui dentro para setar o retorno do nosso back-end para os nossos usuários. Assim como a gente fez também, a gente pode botar então acesso ao contexto em primeiro lugar, em seguida o use params, e aqui logo abaixo eu vou criar um const, um estado interno aqui, que seria o nosso filtered tasks. Aqui eu chamei de set users, né? Tava meio pensando naquele cara, não, mas é set tasks aqui.
Joia. Deixa eu corrigir aqui enquanto é tempo. Ctrl D para ele achar a ocorrência. Set tasks, ok. E aqui vai ser filtered tasks. E vamos ter também o set filtered tasks. Então é um use state do nosso React. Vamos inicializar ele como nulo. Então vamos setar aqui o set filtered tasks também com o nosso body que retornou do back-end. Opa, body. Ctrl Shift I para a gente identar. A gente precisa atualizar as dependências, então eu vou dar um Ctrl ponto, update dependency. Então ele precisa do set tasks que está vindo lá do nosso contexto e do status que está vindo da nossa rota. Perfeito. Filtered tasks, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C. Vou passar aqui embaixo como tasks igual a filtered tasks. Vamos dar uma olhada, ver se isso já está funcionando. Então essa dinâmica a gente fez também lá para a listagem de usuário. Estamos só replicando aqui na nossa listagem de tarefa. Ok. Então todas já está aqui. Temos as finalizadas, as abertas, as descrições, o responsável. As finalizadas a gente entra e acaba pegando somente as finalizadas, em aberto, somente a em aberto, e minhas, somente as minhas tarefas do meu usuário que eu configurei lá. Temos aqui um comportamento que a gente queria colocar, que seria colocar o nosso chip do MaterialUI. Então o que a gente pode fazer? Aqui na nossa parte de visualização, que seria no nosso Tasks List Table View, ok, entrando aqui, eu vou fazer uma função chamada const render status. E aqui eu vou receber o nosso status, fazer uma função e eu vou fazer um switch aqui, switch. Esse switch aqui vai ser o nosso cara que vai fazer o nosso switch case do status para fazer o retorno do nosso chip. Então switch status case. Então vamos utilizar lá um task status, task underline status, não é o da rota, então é o nosso finished ou o nosso open. Então caso for task.status.finished, a gente pode trabalhar com open. Então os open a gente vai retornar uma cor específica. Vamos dar um return aqui. Aqui a gente precisa abrir esse escopo, né? Vou jogar aqui para baixo, então vou dar um retorno de um chip do MaterialUI. Vamos ver ele importar lá. Então, importou o chip. Vamos colocar ele como import direto do MaterialUI. Esse import não é muito interessante. /chip. Ctrl Shift I. Vamos tornar somente assim um chip. Ok. Esse chip a gente vai colocar para ele uma color. Color. Vamos chamar a cor de primária, que vai ser aquele nosso tom de azul. Recebe, se eu não me engano, uma propriedade chamada text. Deixa eu ver. Não é text. Deixe-me ver na nossa colinha aqui. Vamos ver. Task Table View. A gente tinha aqui o nosso render status, é o size small. A gente tem um label. Então tem um size e um label. Vou colocar para cá. A gente tem um size small, então para não ficar muito grande, vamos colocar um label. Vamos chamar de aberta. A tarefa está aberta. Esse nosso switch case aqui, provavelmente, ele está acusando aqui que a gente não tem um default para ele, né? Ou seja, nem todo o código que tem aqui está tendo algum retorno. Então eu vou colocar um default. Ou seja, se ele não for aberta, a gente vai ter um finished, né? Então a gente pode retornar aqui um size small, label fechada, que é a tarefa, ou a gente pode chamar de encerrada, né? Vamos chamar aqui de encerrada ou finalizada. Vamos ver o que eu tinha botado. Eu tinha botado aberta e fechada. Seguir como aberta e fechada também. Então beleza, a gente tem a nossa funçãozinha que vai retornar ou um chip ou outro. Aqui esse render status, posso chamar até de render status chip, para a gente ter bem claro o que ele está fazendo. Aqui embaixo,
na parte de status, então eu posso chamar aquela função passando o status para ela. A gente poderia colocar um if, uma renderização condicional dentro desse table cell e tal, mas dessa forma, fazendo um render status ship, fica um pouco mais organizado para a gente poderia até extrair essa função para um outro arquivo, enfim. Mas aqui também fica tranquilo, é uma função bem simples, é só para fazer uma renderização condicional de um chip, né? Vamos salvar, ver como que ficou lá na tela. Então ele botou fechada e aberta aqui, ficou bem bacaninha. Então a gente precisa agora fazer o nosso filtro. Então, o nosso filtro, eu vou fechar todos os arquivos que estão abertos, vou ir lá no nosso task list context, eu vou criar o nosso estado do filtro aqui. Então eu vou colocar o nosso, eu copiei e colei aquela linha, né? Vou jogar um filter e vou dar um set filter dessa maneira. Vou repassar ali no nosso value do nosso contexto. Então, até aqui tranquilo, a gente não está fazendo nada demais, é tudo igual que a gente já estava fazendo antes. Então, o nosso contexto tem as tarefas, o nosso filtro. O nosso filtro será alterado no nosso componente deFilter. Então, eu vou vir aqui na nossa raiz de arquivos e vou vir em tasks list filter. Vou vir aqui na parte de filtro. Eu vou fazer o uso daquele nosso contexto, use context. É um tasks list context. Na verdade eu chamei de task list context. Ok, task list context. Aqui eu vou passar para ele então. Vou recuperar aqui, aliás, o nosso set filter. Beleza. Eu vou criar aqui uma função chamada handle change search term. A gente ia chamar de search term lá no outro, se eu não me engano. A gente já confirma lá. Deixar esse cara aberto, tasks list filter. Vou chamar aquilo user para a gente dar uma olhadinha. Vai ser a mesma dinâmica. Então, beleza. A gente chamou de handle change search term, perfeito. A gente vai ter um search term interno, perfeito, e um debounced search term, perfeito. Vou copiar esse estado lá para o nosso outro componente. Vamos fazer a mesma coisa. Esse use state tem que vir lá do nosso amigão React. Então, vou colocar ele lá. Alt Shift O para ele reorganizar. Manteve aqui a ordem. Então, a gente tem um search term. A gente tem o nosso cara muito massa, que é esse aqui, que é o debounced search term. Ok. Lá a gente criou do zero. E aqui a gente está só copiando de lá. E os debounce. Perfeito. Então eu gosto de deixar esses caras bem agrupadinhos para a gente ver que eles estão ali juntos, né? Vamos dizer assim. Esse nosso handle change search term, a gente pode também trazer daqui. Handle change search term. A gente tem um event target value. Beleza. Vou passar essa função para o nosso camada de visualização. Copiar o objeto, vou repassar para lá. Então, após a gente fazer isso, eu tenho que ficar monitorando esse debounced search term aqui, ó. Então, vamos usar um use effect. A gente monitorar aquele cara. Então, ele vai receber uma função. E aqui, nossa rede de dependência vai ser o debounced search term. Quando ele for alterado, a gente vai fazer a alteração no nosso contexto, de fato, chamando o set filter. A gente vai dar um set filter, passando esse debounced search term. Vamos dar um update aqui no nosso rede de dependência. Ele depende de duas coisas externas, que é o debounced search term e o set filter. Então vai ficar monitorando esse cara. Essa dinâmica aqui do debounced a gente já trabalhou lá na listagem de usuários. Então, só para recapitular, né? Toda vez que a gente fizer uma edição no nosso input, vai bater aqui nesse handle change search term. Aliás, a gente também precisa colocar ele aqui, né? Então eu vou dar um F12 para entrar na visualização. Vou desestruturar ele aqui, Ctrl Shift I. Vou colocar no on change desse input, nossa função handle change search term. Ctrl Shift I. Vamos dar uma recapitulada no funcionamento. Quando ele bater no on change, a cada mudança de tecla que eu bater aqui, ele vai chamar essa função. Essa função, ela está aqui.
ela vai fazer uma alteração do search term, que é esse estado interno do meu componente. Esse estado interno do meu componente está sendo passado para esse useDebounce. Esse useDebounce aqui é fantástico. Ele tem uma lógica aqui bem interessante para quando ele ficar sendo chamado repetitivamente, ou seja, enquanto eu estou digitando, se eu não parar de digitar no intervalo de 500 milissegundos, ou seja, em meio segundo, ele não chama essa minha função, ele cancela a chamada dela. Então ele chama e espera. Se ele for chamado de novo no intervalo de 500 milissegundos, ele cancela a chamada anterior. E assim sucessivamente até que o usuário pare de digitar. E aí sim, ele vai fazer a alteração desse debounce do search term. Esse meu useEffect vai capturar esse debounce do search term alterado e vai setar o filtro lá no nosso contexto, acima dos nossos dois componentes, de filtro e de listagem. Então, isso acontecendo, vamos verificar na prática. Ctrl Shift R, eu não sei o que está me acontecendo aqui. Ele ficou meio perdido no meu reload. Vou vir em componentes, para a gente não perder o costume de sempre dar uma olhada aqui. A gente tem o nosso task list context provider, temos o nosso value, o nosso filtro está aqui vazio, ele começa vazio. Vamos editar ele aqui. Enquanto não parar de digitar, ele não altera lá. Parei, show de bola. Ele apareceu aqui em filtro. Então, nesse processo, a gente vai ter que monitorar o nosso filtro lá na nossa camada, no nosso componente, aliás, de tabela. Então, vou vir aqui, ó, tasks list table, chamar esse container. Vou fazer novo useEffect aqui. Ele vai ficar monitorando o nosso componente de filter. Ok, esse nosso filter não está em nenhum lugar ainda. A gente pode pegar ele aqui, ó. A gente tem os 7 tasks do nosso contexto e temos o nosso filter. Joia! A gente vai precisar fazer o que então? No nosso useEffect, eu vou precisar fazer uma verificação se a nossa listagem oficial de tasks ela realmente está preenchida. Então, para isso, a gente pode também recuperar lá do nosso próprio contexto. Então, eu seto lá e também monitoro ela de lá. Então, fica tasks, 7 tasks e filter vindo do nosso contexto, por enquanto. Então, se existe tarefas, porque a gente começa com as tarefas nulas, né, vazias, a gente vai fazer um processamento aqui. Então, eu vou atualizar aqui a nossa rede de dependência. Então, ele está dependendo de filter e de tasks. A gente vai filtrar as nossas tarefas que estão do nosso contexto e passar para as tarefas filtradas. Então, vamos pegar esse cara aqui. Vamos fazer na mão aqui então. Um const result. Joia? Eu vou dizer aqui tasks com filter. Então, vamos fazer um filtro em cima desse cara. Aqui eu vou dizer set filtered tasks vai ser o nosso result. Chamei de result aqui porque vai ser o resultado da nossa operação de filtro em cima das nossas tarefas aqui, tá ok? Então, na nossa tarefa eu tenho tasks, eu tenho filter. O filter ele vai receber uma função que eu posso chamar de task aqui. E aí, aqui a gente pode fazer o seguinte, task, que é a própria tarefa, ponto, description. Vamos voltar aqui e vamos verificar o que ele realmente passa para não ter erro. Task.description. Vamos vir aqui, ponto, description. Ponto, includes. Esse includes aqui também é bem interessante. Esse includes é também uma função aqui do nosso JavaScript que a gente pode utilizar, assim como o filter e o includes. Eu não preciso ficar verificando um find index ou fazer um igual, né? Eu preciso verificar o seguinte, cara, se a minha descrição incluir o nosso filtro, ele já vai retornar aquele cara. Então aqui a gente está filtrando somente pela description. Então a gente pode filtrar pela, deixa eu me recordar, deixa eu apagar esse cara aqui, pesquise por descrição ou responsável, tranquilo? Então, a gente vai ter lá um tasks.description.includes, a gente vai ter um ou responsible. Eu gosto de copiar daqui para não ter problema. De sintaxe, .responsible.name, includes o nosso filter também. Vamos tentar esse cara. Vou executar um Ctrl B de bola para ele remover essa nossa barra esquerda do VS Code. Então a gente fez um resultado aqui desse filtro.
Lá na parte de usuários a gente tinha feito uma questão de passar o filtro para lowercase, o description também, etc e tal. A gente pode fazer esse processo aqui, ponto, o lowercase. Eu vou dar um Ctrl P de pato, user list table. Deixe-me ver como que era o nosso filtro. Result filter, ok, to lowercase. Ok. Para não ter erro na chamada da função. To lowercase, tanto no nosso filtro aqui, quanto no nosso operador que a gente vai comparar, o nosso name.toLowercase, ok, description.toLowercase. Então ele vai fazer um filtro em descrição ou responsável. Vamos salvar. Vamos ver se isso tende a funcionar. Vamos vir aqui, deixa eu recarregar. Eu estou em minhas tarefas, eu tenho que fazer café. Vou procurar por café. Ele acabou não achando porque deve ter um acento. Opa, deixa eu corrigir. Café, achou? Então é Thiago. Então deixa eu botar aqui por... Ok, deixa eu vir em todas as tarefas, que aí eu consigo ter múltiplos usuários. Então eu vou botar aqui Thiago. Então ele pegou as tarefas de Thiago. É a situação. Ele acabou pegando as duas aqui. Se eu tivesse só em abertas, consigo ir em abertas e de Thiago. Beleza, ele acabou pegando aqui pra gente também. Se eu voltar para finalizadas, ou todas, ele mantém o filtro e acaba fazendo esse filtro aqui também. Então temos um funcionamento bacana aqui, o filtro está funcionando, a nossa listagem já está pronta. Uma coisa que eu reparei aqui é que ele acaba não mostrando o loading à medida que eu vou mudando de menu. O que isso deve estar acontecendo aqui para a gente? Quando a gente está mudando o menu, ele não está resetando a nossa listagem tarefas. Então, o que a gente pode fazer? No nosso useEffect padrão, quando a gente fizer um retorno dele, isso aqui é interessante, o retorno do nosso useEffect é como se fosse um did unmount do React com class component. Então ele é daquele ciclo de vida. Eu posso dar um return de uma função para ele e dizer que ele vai dar um set tasks aqui e vou passar um nulo. Ok? Então esse meu useEffect ficou interessante. Ele tem o nosso fetch tasks aqui assim que a gente entra dentro dele. E quando ele for destruído, ou seja, quando ele não existir mais, ele vai fazer o quê? Ele vai setar esse cara como nulo. Setando como nulo, ele vai setar lá no nosso contexto, ele vai mostrar o loading de novo. Assim eu espero. Vamos ver se isso vai funcionar. Então, minhas, então eu vou vir em aberta. Acabou não funcionando. Finalizadas. Vou dar um Ctrl Shift R para ver se não funcionou ou se foi só o do reload. Ok. Ele vem em finalizadas. Se eu for em minhas, não, ele não funcionou. Ok. Em aberto, ele acabou não destruindo. Deixe-me ver. Eu acho que eu tinha feito isso no nosso... Tinha passado por isso aqui. Deixe-me ver. Ah, sim. Eu estava no caminho. Eu setei as tarefas nulo, mas não setei a filtrada, porque o que ele realmente mostra é a filtrada, né? Faltou só esse pequeno detalhe aí. Então aqui a gente, como vai executar duas linhas, eu posso fazer assim. A gente tem que zerar as duas ali. Set filtered tasks aqui para nulo. Vamos verificar agora. Isso tende a funcionar. Finalizadas, então ele acabou mostrando o nosso loading, minhas, todas, e o nosso filtro aqui está funcionando. Se não acha nada, ele mostra. Quando ele vai achar aqui o nosso comprar frango ali, por exemplo, frango, comprar frango desossado. Fechou então, a nossa listagem de tarefas está pronta. Na próxima aula, então, a gente vai fazer a inclusão de novas tarefas.